Bom dia, meus amores, como vocês estão? Muito bem-vinda à nossa live de hoje. Essa live diária que eu faço todos os dias, às 8h15 da manhã, onde eu, além de um conteúdo interessante, eu vou ensinar para você o comando de programação diária, onde você vai aprender a se conectar com a sua essência divina, emanar para o universo aquilo que você quer. Hoje nós vamos além dos comandos de programação que nós fazemos todos os dias. Eu vou falar sobre a segunda lei hermética, que é a lei da correspondência. E olha como é importante, todas as 7 leis herméticas, elas estão totalmente ligadas à física quântica e aos comandos quânticos. Ontem nós falamos do mentalismo, né, que é o que a gente faz o tempo inteiro com o comando quântico. Lembra que eu falo tudo que a gente pensa, o que acontece? Ele emana uma onda para o universo. E a lei do mentalismo, ela trabalha exatamente com isso, com essa frequência mental. Hoje nós vamos falar da lei da correspondência, que vocês vão ficar impressionados como tem tudo a ver com a física quântica, com os comandos quânticos. Amanhã a gente vai falar da terceira lei, que é a lei da vibração, ou seja, tudo vibra no universo. O que a gente ensina aqui? Exatamente a gente canalizar a nossa vibração para que ela alcance aquele objetivo que a gente deseja. Então, assim, as leis herméticas, gente, é um tratado, vamos dizer assim, de mais de 5.000 anos, segundo os historiadores, não tem uma data correta, né, que tenha vivido Hermes Trismegistus. Na verdade, alguns até duvidam que ele tenha vivido, né, acreditam nisso, mas eu costumo pensar assim, que quando existe uma pegada muito grande, é sinal que um gigante passou por ali. Então, é a mesma coisa que a gente analisar com relação ao Egito, né? Você vê, as pirâmides estão aí há quantos mil anos? É uma obra que está se perpetuando no tempo, onde a gente vive num plano manifestado que nada é perpétuo, né? Tudo que está manifestado o tempo inteiro está se acabando, né? Se constrói, aquilo com o tempo se deteriora e acaba, seja na natureza, seja em tudo. Mas essa obra está perdurando por tantos mil anos aí. Então, algum conhecimento, algum mistério, alguma coisa os egípcios tinham, eles sabiam que a gente ainda, em alguns assuntos, estamos gatinhando. E essas leis herméticas, elas fazem muita diferença, porque quando você entende o que elas são e o que elas representam, e basicamente as leis herméticas são uma análise o quê? Do comportamento da natureza, daquilo que o Criador, daquilo que Deus colocou para a gente. Então, se a gente seguir essas leis, ou seja, aquilo que eu sempre falo, quando a gente entende as leis que estão no universo, vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Porque você vai conseguir caminhar de uma forma harmoniosa, de uma forma no Dharma, de uma forma dentro da lei. E desta maneira, os seus resultados vão ser muito melhores, sua vida vai ser muito mais fácil. Então, você imagina que você está com um barco andando dentro de um rio, mas você não sabe como fazer para subir com esse barco na correnteza, né? Para nadar, para navegar contra a correnteza. Você não tem nenhuma técnica, você nunca estudou. Você vai ter muita dificuldade. Mas se você estudou alguma técnica, se você entende a lei do movimento, como você driblar essas ondas, né? Fazendo aquele movimento que a gente aprende, eu pelo menos aprendi quando era criança, de uma parte da minha vida, eu vivi num local que poderia se dizer uma roça, né? Então a gente percebia o quê? O cavalo, quando ele estava carregado e ele precisava subir uma ladeira, o que ele fazia? Ele vai em diagonal. Ele não sobe reto, enfrentando toda aquela ladeira. Ele vai cortando em diagonal toda a ladeira e ele consegue subir. Ou seja, ele sempre busca o quê? O mínimo esforço para conseguir os seus objetivos. E com o rio é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Se for nadar de frente com a correnteza, você vai fazer um esforço muito grande. Então, se você for na diagonal, você vai driblando, né, essa força e você vai conseguir chegar com mais facilidade. Então, é muito importante a gente entender dessas leis. O que é a lei da correspondência? A lei da correspondência diz o seguinte, que tudo que está acima
é como o que está abaixo. Ou seja, não é que é igual, é como. Ela tem uma semelhança com o que está abaixo. E aí a gente pode fazer várias interpretações a partir desse conceito. Um dos conceitos, por exemplo, está na Bíblia, que diz o seguinte, né? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. É claro que você não vai imaginar um Deus aí como um ser humano gigante, né? Que muitas pessoas ficam imaginando Deus como um ser humano. Não. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o quê? A nossa essência divina. Deus é energia, Deus é espírito, Deus é vida. Então, a nossa vida, essa vida nossa que é eterna, a nossa essência divina, que é a imagem e semelhança do Criador. Isso daqui do plano material é uma coisa passageira, é uma ilusão da mente. Até segundo a primeira lei que nós vimos ontem, que é a lei do mentalismo, tudo que existe foi criado aonde? Na mente de Deus. E tudo que nós criamos, criamos na nossa mente. Por isso que o que você pensa é importantíssimo para os resultados que você vai obter na sua vida. E aí volta a física quântica e os comandos quânticos. E aí, fazendo uma análise com relação à lei da correspondência, o que essa lei vê? Ela procura olhar na natureza, no universo, as formas com que as coisas se comportam. E aí ele diz o seguinte, que tudo aquilo que você segue uma lei, você não tem como dar errado. E tudo aquilo que dá errado na sua vida é porque alguma lei você deixou de seguir, você deixou de cumprir. Então, o que acontece? Vamos fazer uma análise, por exemplo, do sistema solar. Olha que interessante. Lembra que tudo que está acima está abaixo? Essa lei da correspondência também diz o quê? Tudo que está no macro está no micro, ou seja, o que está no grande se aplica ao pequeno. Então, vamos analisar o nosso universo, né? A nossa galáxia, o nosso sistema solar. Vocês percebem que tudo tem um centro? Então, qual que é o centro do nosso sistema solar? É o Sol. E os planetas e tudo fica orbitando ao seu redor. Vamos levar isso para o micro? Como que funciona o átomo? Tem o núcleo do átomo e os elétrons estão orbitando ao redor desse núcleo. Vocês percebem a correspondência? Vocês percebem a semelhança? E no ser humano, como que a gente pode levar isso para o ser humano? Nós também temos o nosso centro que é a nossa essência divina. Mas existem vários centros, tem o nosso centro emocional. Então você percebe que quando você está centrado, o que você está centrado? Você está conectado com essa parte divina que há em você, todas as outras coisas que circulam, circulam harmoniosamente. Podem acontecer diversas situações, mas quando você está no seu centro, você consegue resolver, lidar e até olhar essas situações de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila, porque essas coisas não te tiram do centro que você está. Então, vocês percebem como é importante a gente analisar essa lei da correspondência? E aí, você percebendo como a natureza se porta, como as coisas acontecem. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? Para tudo você tem aí ferramentas, softwares, apps e tantas coisas. Mas como que era feito antigamente, lá no tempo dos bandeirantes, quando eles vieram desbravar aqui o Brasil? Os caminhos, não tinha lá um engenheiro, um topógrafo para dizer, ó, vamos subir aqui a Serra do Mar por aqui. Eles pegavam os animais, soltavam uma mula, um burro pelo caminho, e aí o que acontecia? O caminho que esse animal fizesse era onde eles então faziam a trilha para eles passarem. Por quê? Lá atrás, o ser humano já tinha aprendido a o quê? Olhar a natureza e aprender da natureza a melhor maneira de se comportar nas coisas, de agir na vida. Então, quando você percebe que existem essas leis e você entende e começa a usá-las na sua vida, você vai perceber que tudo vai dar muito mais certo, que a sua vida vai caminhar com muito mais facilidade. Então, essa lei da correspondência, né, de Hermes Trismegisto, que são as 7 leis herméticas, ela traz várias chaves de reflexão para a gente. Então, procurar ter esse centro de equilíbrio dentro de você, e a gente pode conseguir isso como? Através do que a gente vai fazer daqui a pouco, que são os comandos de programação, onde você vai canalizar essa energia, entrar em contato com esse seu centro, que é a sua essência divina, e o quê? Usar
a lei do mentalismo, que a gente viu ontem, e a vibração, que a gente vai ver amanhã, a terceira lei, a lei da vibração. E fazer com que uma lei física, que é a lei da ação e reação, vai o quê? Fazer voltar para a gente. Olha a outra lei da correspondência aí agindo. Na física, a lei da ação e reação. Na Bíblia, é a lei da semeadura. Olha a correspondência, que é a mesma coisa. Nas culturas indianas, é o quê? É o karma. Então, tudo aquilo que você faz, volta para você. Ação e reação. Tudo aquilo que você planta hoje, você vai o quê? Colher. O que acontece? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você não pode querer plantar hoje desavença, ódio, mágoa, vingança, ressentimento e querer colher paz, serenidade, amor, tranquilidade, prosperidade. Por quê? Porque você está caminhando contra as leis. É importante que a gente entenda dessas leis e que a gente use essas leis no nosso dia a dia. E nessa energia, nessa vibração que nós vamos começar aí a emanar, tá bom? Então eu vou fazer os comandos, lembrando, posição de poder, mão na cintura, ombros para trás, sorriso no rosto. Sem problema. Tá bom, meus amores, vamos lá. Importante é vocês fazerem os comandos, tá? Vamos lá. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de luz. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de paz. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de amor. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de saúde. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de felicidade. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de serenidade. Pessoal, vocês podem escrever aqui no chat qual é a palavra de poder que você quer para o dia de hoje. Eu vou fazer aqui alguns comandos, no final eu dou uma lidinha no chat e falo as palavras aqui que vocês programaram, tá bom? Para a gente colocar mais vibração e mais energia naquilo que você quer para o seu dia a dia, tá bom? Vamos lá, a Tânia está pedindo harmonia. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de harmonia. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de sabedoria. A Andréa está pedindo fé. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de fé. A Neide também pediu fé. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de saúde. A Cris está pedindo saúde. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de confiança. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de segurança. O Leandro está pedindo prosperidade. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de prosperidade. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de abundância. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de discernimento. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de inteligência emocional. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de equilíbrio emocional. A Neide está pedindo compreensão. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de compreensão. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de compaixão. O Roberto está pedindo amor ao próximo e o Leandro, luz para as pessoas. Lembrando que quando você é fonte de alguma coisa, você emana isso. Então, quando a gente fala seja fonte de luz, automaticamente você está enviando essa luz para todo o universo, inclusive as pessoas. E assim com todos os sentimentos que nós estamos fazendo, tá, gente? Tudo aquilo que a gente está emanando, está indo e alcançando a importância da gente fazer esses comandos todos os dias. Então, minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de amor ao próximo.
Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja fonte de luz para todas as pessoas. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja fonte de autoestima. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja fonte de equilíbrio emocional. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja fonte de perdão. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja fonte de gratidão. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja fonte de aceitação. E agora vamos fazer o nosso comando de proteção. Juntem as mãos. Eu sou a presença guardiã que atrai para mim todas as energias positivas. Eu sou um grande círculo de proteção da mais pura energia. Sou impregnada de puro amor divino e poder construtivo. Dentro deste círculo, sou inatingível, inatacável, inabalável e invulnerável. Que assim seja e assim é, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, meus amores, pela presença de todos vocês. Um grande beijo. Vejo vocês durante o dia aí nos stories, nas publicações que eu vou colocar. E também amanhã espero você para a gente estudar a terceira lei hermética, que é a lei da vibração. E vocês vão ficar encantados em ver como tudo que está no hermetismo tem a ver com os comandos quânticos, com a física quântica e com coisas que só agora, 5.000 anos depois, a gente tem a comprovação científica daquilo que os egípcios já sabiam, já utilizavam, e por isso fizeram essas obras grandiosas que até hoje perdura no tempo e no espaço. Então, um beijo grande para vocês. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui comigo. E eu espero você amanhã, tá bom? 8h15. Tchau, tchau.